Bom, para fazer a correção aqui então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é definir a ordem de criação das tabelas. Sempre importante começar por aquelas tabelas que não têm dependência nenhuma. Por exemplo, aqui a tabela empresa, a tabela cargo, forma, repasse e tipo não dependem de nenhuma outra tabela para existir. Outras tabelas dependem delas, mas elas não dependem de ninguém. Elas apenas fornecem campos aqui, registros, para servirem como chave estrangeira. Então, para fazer a criação, vou criar primeiro o banco de dados, vou chamar ele de empresa. Então o banco empresa está criado, aqui na esquerda já tem ele atualizado. Vou indicar que eu quero utilizar esse banco. Então está escolhido o banco empresa. Todo comando que eu rodar agora vai estar relacionado com a estrutura do banco empresa. Primeira tabela então que eu vou criar é a tabela empresa. Eu posso ter uma tabela com o mesmo nome do banco de dados, sem nenhum problema. O que eu não posso ter dentro de um mesmo esquema do banco de dados, né, dentro de um mesmo banco de dados, são duas tabelas com o mesmo nome. Isso não é permitido. Então, create table empresa, CNPJ. O tipo long, como eu avisei na aula, não existe em MySQL, MySQL Server. Né? Então a gente trocou para inteiro com um tamanho maior e ele é not null em função de ser chave primária. Né? Então, o campo vai ser a chave primária da tabela. E o campo nome varchar de 45. Já vou especificar aqui a chave primária, que vai ser o campo CNPJ. Fechei o parênteses, ponto e vírgula. Então estou dizendo que essa tabela empresa vai ter esses dois campos e o campo que vai ser a chave primária é o campo CNPJ. Esse que está especificado aqui em cima. Então, a tabela está criada. Está aqui a tabela empresa. Tem aqui embaixo os dois campos, CNPJ e nome. Ou aqui também eu consigo enxergar os dois. Né? Ou botão direito, Alter Table. Ele vai me mostrar a estrutura da tabela. Também posso fazer alterações por aqui. Então vou criar a próxima tabela. Vamos criar a tabela tipo. Tem o campo código. Inteiro not null. E o campo descrição. Varchar 45 not null. Vou colocar também a chave primária aqui, que vai ser o campo código. Executando esse comando, a tabela tipo também está criada. Vou criar a próxima tabela, que vai ser agora a tabela cargo. Ela também não tem dependência nenhuma. Código inteiro not null e descrição. Também not null. Posso criar a chave primária nesse formato, né? Ou posso também criar a tabela sem especificar a chave primária e posteriormente rodar um comando alter table. Alter table cargo, add chave primária, que vai ser o campo código. Qualquer um dos dois formatos, né, ou colocando aqui diretamente no comando create, ou usando o alter, qualquer um dos dois o resultado vai ser o mesmo. Né? Tabela cargo está criada aqui com o campo código sendo chave primária. Por último, a tabela forma repasse, que também não tem dependência nenhuma.
Lembrando que nome de tabela não pode ter caractere especial, não é recomendável, mesmo que o STBD aceite, colocar caractere especial, espaço não pode possuir de jeito nenhum. Basicamente segue as mesmas regras de declaração de variáveis. Código. E o descrição. A tabela forma repasse também já está criada aqui. Então agora eu vou verificar outras tabelas que tenham menos dependências, né? Por exemplo, a tabela cliente tem apenas duas dependências, que é com relação à tabela empresa e com relação à tabela tipo, né? Ela tem duas chaves primárias. O mesmo não acontece com a tabela funcionário, que ela tem três dependências, né? Uma aqui da tabela empresa, outra da tabela cargo e uma dependência interna de um autorrelacionamento. Então vou criar a tabela cliente primeiro. Uma coisa que é bom deixar claro, independente se o campo é chave estrangeiro ou não, eu preciso listar ele aqui, colocar ele aqui na lista dos campos que fazem parte do meu comando create table. O primeiro campo aqui é o código. Como ele é chave primária, vai ser not null. Dá um espaço aqui. O segundo campo é o nome. O terceiro campo chama-se empresa CNPJ, que lá a gente criou com tipo bigint, lá em cima aqui na tabela empresa. E uma coisa importante também que vale salientar é, não necessariamente pelo fato de um campo ser chave estrangeira, ele precisa ser not null. Depende da situação, né? Eu posso ter situações que um cliente não vai ter um tipo, talvez eu poderia ter esse tipo de situação. Ou um funcionário não vai ter um cargo, por exemplo, aqui nesse relacionamento. Então, eu não precisaria colocar, não poderia colocar, na verdade, o not null aqui. E tipo código também inteiro. Vou colocar not null e já vou especificar aqui a minha chave primária, que é o campo código. Então, dessa maneira eu tenho a tabela cliente criada. Está aqui a tabela cliente, com os campos que a gente acabou de especificar. Eu criei esses dois campos, mas não disse que eles fazem parte de uma chave estrangeira. Então eu preciso fazer uma alteração nessa tabela aqui, com o comando alterTable, cliente, e vou especificar o que eu quero alterar. Quero adicionar uma chave estrangeira. Aí agora a sequência eu preciso especificar na tabela cliente qual campo que vai ser chave estrangeira. No caso aqui é o empresa CNPJ. Esse empresa CNPJ, ele busca os dados, ele faz referência a qual tabela? A tabela empresa. E lá na tabela empresa, qual campo que eu vou fazer a ligação com esse meu empresa CNPJ? Tem que ser, no caso aqui que a gente está criando, a chave primária da tabela empresa, que é o campo CNPJ. O nome dos campos pode ser diferente, mas o tipo deles precisa ser o mesmo, né? Por isso que aqui está BigInt e aqui está BigInt. Posso aproveitar o comando, poderia colocar um ponto e vírgula aqui e executar e depois rodar outro alterTable para criar aqui o tipo do código. Vamos fazer assim, rodei esse primeiro alterTable, vou rodar outro aqui, só que eu vou ligar aqui, ó, altera a tabela cliente, adicionando a chave estrangeira no campo tipo código. E ele está referenciando a tabela tipo, né? E a tabela tipo, a chave primária dela é o campo código. Então eu coloco ele aqui. Então eu fiz dessa maneira com dois comandos alterTable, nós vamos fazer aqui na sequência com apenas um. Então
Então, para criar a tabela funcionário, ela vai ter 3 chaves estrangeiras, né? A empresa que o funcionário trabalha, o cargo que ele ocupa, e aqui eu tenho um autorrelacionamento, que é o funcionário pode supervisionar ou pode ser gerente de vários outros funcionários. E um funcionário só pode ter um gerente. Então, para fazer isso, eu vou criar a tabela. Vou colocar os campos, né? Código. Código, nome, empresa CNPJ. Funcionário código, que vai ser o código do funcionário, que é o supervisor do funcionário atual. Vou deixar como a possibilidade do campo ficar nulo, porque eu posso ter um funcionário que não tenha supervisor, por exemplo, o dono da empresa. Então já estou prevendo essa possibilidade aqui. E o código do cargo. A chave primária dessa tabela vai ser o campo código. Se eu quisesse colocar esse código aqui como autoincremento, bastaria colocar essa instrução, autoincremente. Automaticamente esse código aqui seria acrescido de um valor automaticamente pelo próprio SGBD. Cada vez que eu inserir um registro na tabela, esse código vai recebendo mais um valor. Então, vou executar ela aqui, está criada. Eu vou precisar agora alterar a tabela, funcionário, para adicionar a primeira chave estrangeira, que é do campo empresa CNPJ, referenciando a tabela empresa e lá na tabela empresa o campo CNPJ. Posso colocar um ponto e vírgula aqui e fazer igual eu fiz aqui em cima na tabela cliente. Ou posso colocar uma vírgula e adicionar outra chave estrangeira, que vai ser funcionário código, referenciando a tabela funcionário, a chave primária da tabela funcionário, que no caso é o campo código. E vou colocar mais uma chave estrangeira aqui, que é o campo cargo código, referenciando a tabela cargo, e lá na tabela cargo o campo que é a chave primária dela é o campo código. Fecho aqui, ponto e vírgula, e a minha tabela funcionária já possui então 3 chaves estrangeiras. Para confirmar, posso vir aqui, botão direito Alter Table, Foreign Keys, e tenho as 3 aqui. Tá? Eu não coloquei o nome do relacionamento, né, a constraint, por opção própria, mas é uma boa prática se colocar sempre o nome da constraint, que está referenciando cada uma das chaves estrangeiras aqui. E o tipo de relacionamento, né, o onDelete e o onUpdate. Então agora eu posso passar para as tabelas empréstimo e pagamento. A tabela pagamento depende de funcionário, de empresa e de cliente. Então vou criar ela aqui. Criando a tabela pagamento, ela tem um código. Mesmo caso, se quiser colocar o autoincremento, bastaria colocar aqui. Ela tem uma data. O MySQL, essa palavra data é reservada, então eu vou colocar aqui data pagamento, do tipo datetime. Valor do pagamento, numeric 15 posições e 2 de ponto flutuante. Aí o campo funcionário código é o funcionário que está recebendo esse pagamento. Empresa CNPJ
é o campo da empresa que está recebendo esse pagamento, e cliente código é o campo do cliente que está realizando o pagamento. Vou colocar a chave primária, que é o campo código. Encerrei o comando de criação. Ou, para fazer de um jeito diferente, poderia colocar aqui, né, as chaves estrangeiras também. Foreign key. Primeira chave estrangeira que eu tenho é o funcionário código. Deixa eu passar isso aqui para baixo para não confundir. Funcionário código que referencia a tabela funcionário, e lá é o campo código que é a chave primária. Vou fazer isso aqui para as outras chaves estrangeiras. Porém aqui, empresa CNPJ, referenciando a tabela empresa, e lá na tabela empresa é o campo CNPJ que é a chave primária. E por último, foreign key, o campo cliente código, que está referenciando a tabela cliente, o campo código. Executando isso, eu tenho a minha tabela pagamento criada. Está aqui a tabela pagamento, com a chave primária especificada e as 3 chaves estrangeiras também. E os campos que eu especifiquei no comando também, todos estão aqui. Por fim, vou criar a tabela empréstimo, que ela tem 4 chaves estrangeiras, né, do cliente, da empresa, do funcionário e da forma de repasse. Então, basicamente o que vão mudar aqui são os campos. Create Table Cliente, código, a data do empréstimo, o valor do empréstimo, isso, valor total, a taxa de juros, e aí as chaves cliente código, empresa CNPJ, funcionário código e o forma repasse, também inteiro, not null. Vou dizer que a chave primária dessa tabela vai ser o campo código e vou encerrar ela por aqui. Um erro aqui, create table cliente. Cliente já existe, né? Na verdade nós estamos criando a tabela empréstimo. A tabela empréstimo está pronta. Vou alterar aqui e fazer a construção das chaves. Empréstimo. Primeira chave estrangeira aqui, sempre nesse sentido. Referências. Então, a tabela que eu quero alterar. Qual o campo dessa tabela que vai ser chave estrangeira? Está aqui. Referenciando uma tabela chamada cliente, e lá ela tem um campo chamado código, que é a chave primária da tabela. Vou replicar isso aqui e vou alterar só os valores. Empresa CNPJ, referencia a tabela empresa e o campo CNPJ. Funcionário código, referencia a tabela funcionário, campo código. E por fim,
forma repasse, referencia tabela, forma repasse. Forma repasse código. Esse campo aqui ele foi criado como forma repasse, mas eu deveria ter criado ele como forma repasse código. Não tem problema, o importante é que o nome do campo que eu tenho na minha tabela precisa ser aqui o nome do campo que eu estou indicando como chave estrangeira. Se quiser fazer alteração do nome do campo aqui, não tem problema algum. Então, tem a tabela alterada, tabela empréstimo, está aqui com os campos que a gente especificou. Então, esse é o meu script, terminando aqui a criação do banco de dados. Estou indicando que eu quero usar esse banco empresa. Aqui é a criação da tabela empresa, tabela tipo, tabela cargo, especificação da chave primária da tabela cargo, criação da tabela forma de repasse, criação da tabela de cliente. Aqui eu estou gerando as duas chaves estrangeiras da tabela cliente. A tabela funcionário, aqui com as 3 chaves estrangeiras, todas em um comando alter table. A tabela pagamento, em apenas um comando eu criei ela. E a tabela empréstimo, com o comando create e com o comando alter table.